Deus fez o mar, as árvores. E aí, gente, hoje eu tô aqui pra falar de um projeto super legal que é o livro Indiscutíveis, que reúne 14 ensaios de discos fundamentais da música brasileira, tipo Selvagem, dos Paralamas do Sucesso, Tim Maia Racional, Acabou Chorare, dos Novos Baianos. Esses ensaios são escritos por jornalistas e por músicos, tipo Emicida, o Tata Aeroplano e o Réu da Rima. Vamos ver. Eu tô aqui com o João Varela, da editora Lote 42. Cara, parabéns pelo Indiscutíveis. E, cara, como é que nasceu esse projeto e como é que vocês escolheram os autores, cara? Bom, muito obrigado para começar. E nasceu de uma caminhada no bairro de Higienópolis. Eu e o Thiago, que é outro editor da Lote 42, estávamos conversando sobre livros que começaram a ser lançados nos Estados Unidos sobre grandes discos americanos. E a gente imaginou, poxa, que legal seria fazer algo similar no Brasil, mas não vamos fazer um livro para cada disco, vamos reunir eles em um disco, né, em um box, que foi isso que acabou virando Indiscutíveis. Só nesse livro aqui, que não é toda a música brasileira, não são só estes discos que são indiscutíveis, né, a gente tem aqui de metal a afro-sambas. Quer dizer, eu não conheço outro país no mundo que tem uma diversidade tão rica, tão interessante como o Brasil. Alagados, Trenchtown, favela da maré, a esperança não vem do mar nem das antenas de TV. Bom, João, isso se dá muito por causa da seleção, né? Parece que vocês selecionaram esses autores e daí eles escolheram os discos que iam falar, né? Mais ou menos isso? Exatamente. A gente fez uma lista com 50 discos, mais ou menos, brasileiros que nós consideramos clássicos, fundamentais, aqueles que não tem discussão na mesa de bar. E aí os autores escolheram dessa lista. Eu quero falar do Solta o Pavão do Jorge Ben, Sobrevivendo no Inferno dos Racionais e tal. E aí a gente deu essa pauta para eles de fazer um texto contando um pouco da relação pessoal e por que esse disco é tão fundamental para a música brasileira. E daí, da soma desses textos, da soma desses pensamentos, desses ensaios, surgiu Indiscutíveis. Coitado do homem que cai no canto de um sonhar traidor. Cara, sobre as ilustrações, o o Indiscutíveis vem num formato... É um erro super comum. Porque ele vem no formato de um LP de 7 polegadas, né? Aquele LP EP, né? E com ilustrações que remetem às capas dos discos. Como foi escolher os ilustradores? O que você achou desse resultado das capas aí? Foi uma reinterpretação, né? Porque as capas, muitas delas refletiam o momento em que o disco foi feito e tal. E quando esses discos foram lançados, quem sabe, eu acho que nenhum deles sabia que seria um clássico, né? E agora eles ganharam uma espécie de importância histórica e tal. E a gente deu esse desafio para os ilustradores. Escolhemos 5 ilustradores e pedimos para eles ouvirem as músicas, esquecer a capa original e tentar recriar uma roupa, uma cara, uma primeira face, que é sempre muito importante, né? Foi mais um jogo para as pessoas desfrutarem e pensarem. Enfim, foi mais um passo, mais um elemento aí pro livro ganhar esse impacto. Mas eu conheço o sistema, meu irmão. Aqui não tem santo. Zagueiro tem que ser malandro. Bom, Thiago Agostini, um dos autores ou dos ensaístas, né? Você ficou responsável pelo Raimundos. Exatamente. Cara, dentro dessa lista tinham 50 discos aí, né, cara? Você provavelmente escolheu alguns, né, de primeira. Cara, eu fiquei entre dois, na verdade, dos que estavam lá. Era o Raimundos ou o Gold Ken do Pato Fu. Mas eu preferi o Raimundos por ser talvez mais icônico, assim. E tinha um lance mais pessoal também no Raimundos do que no disco do Pato Fu, cara? Também. Tinha um lance mais... Pelo fato de que eu lembro muito bem de quando eu ouvi Raimundos pela primeira vez no ônibus da escola, ouvi selinho, eu tinha tipo 9 anos, ouvi, tipo, eu não sabia a mínima ideia, não fazia a mínima ideia do que era aquelas palavras, mas enfim, a música me marcou. Uma tarde ensolarada, toda aquela criançada tomando refrigerante. Então, o Luiz escreveu sobre o Cabeça Dinossauro, né, velho, do Titãs. Como é que esse projeto chegou até você, Luiz? Eu conhecia a editora já porque eu trabalhei junto com os dois donos e me convidaram e
eu adoro esses projetos coletivos e mais ainda voltado para música, né? Essa coisa colaborativa que tem uma cara de internet, mas ao mesmo tempo tem a coisa old school, que a gente é old school do livro. Então cada disco é uma surpresa, você acaba redescobrindo esses discos. Ele instiga a ouvir de novo o disco de uma maneira diferente. Você começa a... Deixa eu ouvir pela abordagem que o autor deu aqui. Então é uma forma não só de preservar esse patrimônio musical, mas também de redescobrir as várias possibilidades que o disco traz. Porque música é isso, né? Algo impalpável e que te toca de uma maneira hoje, mas de maneira diferente amanhã, e depois de amanhã pode ser diferente. E esses discos estão aí há décadas. Então fazia muitos anos que eu não via, por exemplo, o próprio Cabeça Dinossauro. Aí eu redescobri o disco escrevendo sobre ele. Estou redescobrindo os outros, lendo sobre eles. Sobre tudo que ter aquela velha, 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 velha opinião formada. Sobre tudo que ter aquela velha opinião formada. Sobre